Falar sobre religião sempre foi um assunto muito delicado a ser discutido, sempre gerando muitas controvérsias e polêmicas, mas de um tempo pra cá, muitos jogos vêm fazendo uso da religião como base em seus enredos. E o exemplo mais recente é o jogo Far Cry 5, que gerou o maior rebuliço por conta disso. Pediram o cancelamento do jogo para mudar a história, mas nada disso adiantou. A Ubisoft lançou o jogo mesmo assim. Só que Far Cry não é o primeiro jogo a fazer isso. Existem vários outros jogos que misturam religião em suas histórias, seja inventando uma religião exclusiva para o enredo do jogo, ou se inspirando nas diversas religiões existentes no mundo. Então hoje eu trago de forma bem detalhada alguns jogos que fazem uso da religião em suas histórias. Então bora conferir. O ex-policial Leon Scott Kennedy é enviado em uma missão para resgatar Ashley Graham, filha do presidente dos Estados Unidos, que foi raptada por uma seita misteriosa. Ele viaja para uma aldeia rural na Europa, onde encontra um grupo de moradores violentos, que dedicam suas vidas para os Los Iluminados. Os Illuminates, os Iluminados, foram uma religião nativa de uma área isolada e montanhosa da Europa, durante os tempos antigos. Durou vários séculos. Eles adoravam as Las Plagas, que é uma espécie de parasita que controla o hospedeiro. Eles acreditavam ter algum significado divino. A redenção do corpo e da alma às criaturas era a chave para a limpeza espiritual e a entrada para a imortalidade. Meu amigo, tem doido pra tudo. E foi assim, até seus adeptos serem convertidos pelo exército cristão liderado pelo primeiro castelhano, da família Salazar. O culto foi proibido e as Las Plagas foram escondidas, para que ninguém voltasse a cultuá-las. E foi de geração em geração, até chegar no controle do oitavo castelhano, Ramon Salazar. Sempre tem aquele cara com sede de poder, que deseja dominar o mundo. Em Resident Evil 4 não poderia ser diferente, e esse personagem clichê é o cosplay do Lord Sifra, Osmond Sattler. Esse cara aí fica sacerdote, e adivinha através do que ele vai tentar dominar o mundo. Vou dar apenas uma dica. Qual a melhor forma de enganar e manipular as pessoas? Alternativa A, futebol. Alternativa B, música. Alternativa C, religião. Ou alternativa D, política e religião. Se você respondeu a alternativa D, acertou em cheio. O maluco do Sattler convenceu o nanico do Salazar a explorar o subsolo do castelo, onde os fósseis do parasita Las Plagas foram encontrados, fazendo surgir de novo o culto dos Los Iluminados. Com o parasita reanimado, Sattler injeta a variedade controladora em si mesmo e faz uma jogada de mestre. Primeiro ele infecta Salazar, e em seguida ele infecta o líder da vila, Vitores Mendes. E sob o controle de Sattler, Mendes infecta todos os habitantes da vila. Assim os moradores locais passam a ter Sattler como um líder, nomeando de Lord Sattler. Os aldeões modificaram sua igreja local, de acordo com sua nova religião. É na igreja que Sattler realiza cerimônias para o culto. Como uma remanescente da tradição cristã, o toque do sino da igreja foi interpretado pelos habitantes locais como um chamado à igreja. E não importa o que eles estejam fazendo, o povo larga tudo e vai orar. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Os membros do culto que moram no castelo de Salazar também realizam suas cerimônias. Rezam diante de um objeto não identificado, que se assemelha a uma adaga banhada a sangue com o logotipo do culto. Uma das práticas mais antigas da seita é o sacrifício humano ritualista, que existe desde quando a religião se baseava nas pinturas rupestres. E a sociedade dos Los Iluminados não é a casa da mãe Joana não. Existe toda uma hierarquia por trás deles, começando pelos granados, que são gente boa e humildeira. Trata os forasteiros com tanto amor que dá até gosto de se ver. Baby do biruleibe. Ah, vai te tomar no cu, rapá. Depois vem os Zealots, que seria a classe média alta,
monges que vivem no castelo e ficam a cargo de toda a papelada. E no topo ficam os líderes, sendo Mendes o prefeito da vila, que parou de caçar forasteiros e está trabalhando como Kratos no novo God of War. Como você sabe? Como você sabe? Ramon Salazar governa o castelo e Sattler comanda a bagaça toda. Dante é um cavaleiro cruzado que se recusa a morrer, matando a morte que veio o levar para o submundo. O cara matou a morte e ainda pegou a foice dela pra ele. Olha só a ousadia do menino. Mas se eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas não vou devolver não. Mas de qualquer forma, ele é forçado a ir para o inferno, atrás de sua amada Beatriz, após ela ser assassinada. E para salvar ela, ele precisa passar pelos 9 círculos do inferno. O jogo é baseado no livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Quem nunca imaginou como seria o inferno? E as formas que seríamos castigados por nossos pecados? Bom, se é que de fato você acredita mesmo que existe um inferno, né? Dante Alighieri acredita, e até descreveu com uma riqueza de detalhes tão grande que é capaz de aterrorizar até os mais incrédulos. Mano, o inferno descrito por Dante é um bagulho de louco. É mais ou menos assim. Existem 9 círculos. Em cada círculo são punidos pecados distintos, de acordo com seu grau de gravidade. Os pecados menos graves são punidos nos primeiros círculos, e os mais graves nos últimos círculos. Alguns círculos são inspirados nos 7 pecados capitais, presentes na Bíblia, que na verdade a Bíblia não dá uma lista específica de 7 pecados capitais, mas fala de 7 coisas que Deus detesta. E você pode conferir isso no livro de Provérbios 6:16. Mas então, da onde surgiu essa ideia de 7 pecados capitais? É isso que o Bernardinho vai explicar para vocês agora. Os 7 pecados capitais se originaram de uma lista de 8 vícios principais, desenvolvida no século IV pelo místico Evagrio Póntico. O trabalho de Evagrio serviu de inspiração para os escritos do monge João Paulo Cassiano. No século VI, o Papa Gregório I mudou a lista de 8 principais vícios para o que conhecemos hoje em dia como os 7 pecados capitais. Os pecados são luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e orgulho. Gregório encarava esses pecados como capitais, ou principais, porque muitos outros pecados se originam deles. Que isso, Bernardinho, você manja mesmo, hein? Valeu pela explicação, moleque, até a próxima. Ô, tá ligado que é nóis, cachorro. Precisa só chamar, mano. Valeu, pessoal, até a próxima. Vamos continuar. Dante se aventura pelos 9 círculos do inferno. Cada círculo tem um nome específico, mas eu vou retratá-los de acordo com o pecado que você precisa cometer para ir em algum deles. O primeiro círculo é o limbo. Nesse círculo você ainda tem a chance de se arrepender, aceitar Jesus em seu coração e ir para o céu. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. O segundo círculo é a luxúria. A partir desse círculo, você pode ficar ciente que vai queimar durante toda a eternidade. Não adianta chorar e nem se espernear. O terceiro círculo, a ganância. O quarto círculo, a avareza. O quinto círculo, ira. O sexto círculo, heresia. O sétimo círculo, a violência. O oitavo círculo, fraude. O nono círculo, traição. E é nesse círculo onde se encontra Lúcifer. Tanto no livro quanto no jogo, existem almas de personagens históricos e mitológicos conhecidos. Eles se encontram nos círculos correspondentes aos seus pecados. Entre eles está Pilatos, o governador romano que se omitiu diante da morte de um inocente. O inocente, na ocasião, era Jesus Cristo. A frase "eu lavo as minhas mãos" é de autoria de Pilatos. A Terra foi separada dos céus pelos Senhores das Sombras. Por conta disso, o medo e a escuridão estavam instaurados, e inúmeras criaturas começaram a aterrorizar os humanos. E proteger a humanidade passa a ser o papel da Irmandade da Luz, um grupo de poderosos sábios e guerreiros. E Gabriel Belmonte, um dos membros desse grupo, entra em cena após sua amada Marion ser assassinada pelos Seres das Sombras. Mas é agora que o chicote estrala. A Irmandade da Luz é inspirada na Ordem dos Cavaleiros Templários,
Sim, aquela mesma instituição que ganhou força na Idade Média. Os Cavaleiros Templários eram monges guerreiros, uma ordem religiosa com hierarquia inspirada na teologia e uma missão declarada, além de um código de ética com um exército armado e dedicado à Guerra Santa. Os Templários começaram a defender os peregrinos a caminho de Jerusalém. A cidade havia sido capturada na Primeira Cruzada, em 1099, e hordas de peregrinos começaram a chegar, viajando milhares de quilômetros pela Europa. A Ordem dos Templários ficou tão grande que até criou seu próprio sistema bancário. Gabriel... Eu já ouvi esse nome em algum livro importante, mas não me lembro qual. Ah, lembrei! Gabriel é um dos arcanjos mencionados na Bíblia, conhecido como mensageiro de Deus. Foi ele quem falou para Maria que ela era cheia de graça e pura, sendo a escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Parece ser apenas mera coincidência, né? E que o nome Gabriel foi escolhido apenas por ser bonitinho e se encaixar ao personagem. Mas agora presta bem atenção nesse pequeno detalhe. Você lembra do nome da amada de Gabriel no jogo? É Mary, com E no final. Mas se a gente trocar o E pelo A, fica Maria. Calma que não acaba por aqui. Em uma parte do jogo, acontece o contrário da Bíblia. Mary fala para Gabriel que ele foi o escolhido para cumprir uma profecia, por ter o coração puro e bondoso. Mano, é muita coincidência. Mas ainda tem mais. No final do jogo, adivinha quem Gabriel enfrenta? É você, Satanás! É ele mesmo. O tranca-rua, o tinhoso, o gafanhoto do Egito, Lúcifer. Lúcifer deixa bem claro que manipulou as pessoas e as enganou, para conseguir seu objetivo, que é se vingar de Deus, por ter sido expulso do céu. Mas Gabriel estrala o chicote no lombo do bicho e tudo fica certo. Fora esses jogos, existem muitos outros que incorporam a religião como um aspecto chave para os seus enredos. Então, se o vídeo chegar a 500 likes, eu abro um quadro no canal exclusivo para falar desses jogos. Então é isso aí, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. Ah, já ia me esquecendo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais.